Miguel Pinheiro, curso Música na UFES e faço parte do grupo de pesquisa em autorregulação da aprendizagem, que é uma parte da Teoria Social Cognitiva, do Albert Bandura. E hoje vou falar sobre a crença que, segundo o próprio Bandura, é a mais central e difusa, são as crenças de autoeficácia. E mais central e difusa porque uma pessoa não sente praticamente motivação nenhuma para realizar uma ação se ela não acreditar que aquilo pode gerar algo, que aquilo vai dar em algo. Mas, antes de falar sobre essa parte em si, vamos fazer um pequeno resumo histórico sobre essas crenças. Então, ela surgiu, começou a ganhar força quando o Bandura, ao estudar fóbicos, viu que na maior parte dos casos, o que os fóbicos falavam que eram capazes de fazer era o que eles realmente faziam nas situações. Então, se eles acreditavam que podia realizar alguma ação, na maior parte dos casos eles realizavam aquela ação na situação proposta. Se não acreditavam, também não realizavam. Então, ele viu que por ter essa semelhança, na maior parte das vezes, ele começou a estudar sobre isso e em 1977 ele lançou um dos principais artigos sobre o assunto. Daí para frente, ela entrou na teoria social cognitiva e vem avançando cada vez mais os estudos sobre isso. E agora, para falar um pouquinho mais sobre o que são essas crenças, uma ideia geral que você pode ter é que as crenças de autoeficácia são as crenças que você tem nas suas capacidades de mudar a funcionalidade do seu corpo ou do meio ambiente mais imediato para realizar alguma ação, para ter algum objetivo. Então, se eu mudar um pouquinho essas palavras e facilitar um pouco mais, as crenças de autoeficácia são basicamente o que você acredita ser capaz de fazer para conquistar algum objetivo. Então, seguindo nesse caminho, por ser uma habilidade, assim como o próprio Bandura falou, nós não nascemos agentes, nos tornamos. A crença de autoeficácia também entra nesse meio. Ela é uma habilidade e pode ser desenvolvida. E para esse caso, existem quatro tipos de formas de você desenvolver essas crenças. E eu vou dar um exemplo na música sobre isso, mas você pode aplicar em qualquer situação de sua vida, desde que você entenda bem sobre isso, dá para você jogar para qualquer canto. Então, eu vou dar um exemplo de quando eu comecei a tocar trompete e vou aplicar essas situações, que por sinal o trompete é o melhor instrumento do mundo, eu vou aplicar essas situações em pontos desse aprendizado que eu tive. Então, na minha primeira aula de trompete, o que eu aprendi com isso e como eu fui desenvolvendo minhas crenças de autoeficácia. Primeiro é a forma direta. A forma direta de aprendizagem envolve como você desenvolve essas crenças pela sua experiência própria. Então, na minha primeira aula de trompete, o professor já estava dando aula quando eu cheguei. E me deram um trompete para eu sentar na cadeira e esperar o meu momento de participar da aula. Mas eu não sabia soprar naquele instrumento, não sabia tirar som. E tentei sozinho. Na hora que eu botei o trompete na boca e soprar, não saiu som nenhum. Eu fiquei meio frustrado, Falei, tô tentando aqui, eu vejo meus colegas tudo aqui conseguindo e tentei aqui de cara e já não consigo, o que é isso? E beleza, desisti por um momento, botei ali e fiquei esperando. Aí vem o segundo ponto. Primeiro ponto de experiência direta, o segundo ponto é o de observação, experiência vicária. Eu comecei a observar o meu colega, como ele tirava o som do instrumento. Então eu vi que ele colocava o instrumento na boca e ele não simplesmente soprava, que não estava fazendo. Ele fazia alguma coisa diferente. E fui tentando copiar aquilo que ele fazia. Em dado momento, eu comecei a tirar algum som do instrumento, mas estava muito fraco ainda, porque eu não entendia direito o que fazia. Esse segundo ponto é o ponto de experiência vicária, o ponto de experiência observacional. E o terceiro ponto é o de persuasivo. Depois que eu já tinha entendido agora como é que funcionava, entendi, tenho que vibrar para sair o som do instrumento e produzir isso, vibração com ar. Agora eu já entendia, já tinha experiência direta daquilo, já conseguia fazer por experiência direta, já tinha aprendido com meus colegas e também com a influência do professor que veio falar comigo depois. Mas em dado momento da aula, eu tinha que atingir algumas notas. E o professor, ele entrou agora com o terceiro ponto, que é a persuasiva. Ele falou que eu conseguiria fazer aquele som. Ele me mostrou uma forma de fazer e falou, você consegue. E acreditar que você consegue é uma das formas de você aprimorar suas habilidades de autoeficácia. E o quarto ponto são o estado fisiológico mental que eu estava naquele momento, propício para desenvolver essas crenças, mas que também pode ser negativo dependendo do caso.
Então, essas são as formas de você gerar e aprimorar as habilidades, né, as crenças de alta eficácia. Nesse ponto também é muito importante falar que essas crenças, elas não são tudo que você precisa para realizar alguma ação. Então, tipo, você pode acreditar que vai realizar alguma ação, mas não realizá-la por algum outro fator. Então, eu posso acreditar que sou capaz de correr, mas por conta do dia frio, para chuva ou qualquer outro motivo, eu posso não querer realizar aquela ação e seguir o fluxo. Nesse sentido, ainda falando sobre isso, que tem muito a ver, é a calibragem correta das suas crenças de alta eficácia. A calibração disso é muito importante para você não acreditar nem de mais nem de menos. É sempre bom você tá aqui e a crença está um pouquinho acima, né? Você conseguir ir um pouco além daquilo que você é capaz. Mas nem muito acima, nem muito abaixo daquilo. E ainda aplicando exemplos dentro da música, se eu tenho uma crença muito maior do que minhas habilidades são capazes de fazer, e no trompete ainda, por exemplo, eu posso acabar tocando trompete acreditando que eu consigo estudar 4, 5 horas seguidas, e por conta de ser um instrumento que envolve muita musculatura, no outro dia eu não consigo mais tocar o instrumento, ou até mais disso, até mais dias do que isso eu não consegui tocar, porque eu forcei demais acreditando que eu conseguia fazer aquilo que eu estava fazendo, acreditando que eu tinha habilidade e já tinha desenvolvido a musculatura o suficiente para estudar aquele período todo, e na verdade não tinha. E isso me provocou uma pequena lesão, mas que pode levar a um caso mais sério. Então, o músculo ele pode se danificar permanentemente. Isso seria uma crença muito mais robusta do que o que eu realmente posso fazer. E em segundo ponto, eu posso ter uma crença muito inferior daquilo que eu sou realmente capaz de fazer. Então, minha musculatura pode estar pronta, posso ter todo o mecanismo no corpo funcionando muito bem e não acreditar que eu consigo fazer alguma coisa. Então, os trompetistas, na maior parte do caso, têm problema com as notas agudas. E se ele não acredita que consegue tocar aquela nota aguda, que ele consegue acertar, ter uma precisão de ataque naquela nota, acontece uma coisa que é chamada escroque. Ele erra a nota, ele não consegue tocar a nota e é meio frustrante. Ele gera um bloqueio mental por cima daquilo porque ele não acredita ser capaz de realizar aquela ação. Então, essa parte da calibragem é muito importante sobre as crenças. E agora, para falar um pouquinho, já finalizando o tema, falar um pouquinho sobre os processos que essas crenças estão envolvidas. O primeiro processo é o cognitivo. Ela vai influenciar nesse processo cognitivo na forma com que você olha as situações, na forma com que você encara os desafios, se é autofortalecedora ou autodebilitante, se você olha com aquilo com uma visão mais positiva ou uma visão mais negativa da situação que você vai enfrentar. A segunda forma, que é o processo motivacional, está muito ligado ao processo cognitivo e vai dizer quão motivado você vai se sentir para perseguir aqueles objetivos, para continuar naquele objetivo, que é muito importante, a persistência para algo. Então, às vezes, você vai influenciar na sua resiliência para aquele assunto. Então, se você teve um fracasso no início, e você tem uma crença robusta de que pode conseguir aquilo, você vai continuar, você vai ser resiliente ao fracasso. O terceiro aspecto é o processo afetivo. Então, como você vai lidar com os fatores estressores daquela situação, como você vai encarar os problemas. E quanto mais capaz você se julgar ser de lidar com os problemas, você vai gerar, consequentemente, menos ansiedade sobre aquilo. Então, você se julga bem capaz de lidar com os problemas daquela situação, no seu processo afetivo, você tem uma boa crença sobre aquilo, você vai gerar menos ansiedade e o contrário também se aplica. E por último, né, nesse sentido, vem os processos de escolha. Nesses processos de escolha, você vai selecionar os desafios que você vai seguir, se você naquele momento quer um desafio maior para você, quer um desafio menor. A partir dessa escolha dos processos que você vai seguir, você vai determinar qual o meio, qual o caminho você vai trilhar, quais são as pessoas que vão estar ao seu redor. Todas as escolhas daquele objetivo que você quer estão englobadas dentro desse processo de escolha. E esse foi o vídeo de hoje, essa introdução às crenças de alta eficácia. Espero que vocês tenham gostado até aqui.